Olá, meus amigos, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja sempre entre nós. O tema que vamos conversar hoje é: há caminhos para o perdão? É um tema difícil, né? Um tema que requer assim, muito carinho, muito cuidado para ser tratado, né? E, e o próprio nosso querido irmão Francisco Xavier, ele, quando se referiu ao perdão, ele falou exatamente sobre essa dificuldade. Ele disse: no meu ponto de vista, a virtude mais difícil de ser posta em prática é a auto-perdão. Perdoar exige um esforço de auto-superação muito grande. Chico falando, hein? Por aí a gente vê como a gente tem que trabalhar muito essa questão, porque ela está sempre tão presente na nossa vida, né? E perdoar, o que seria perdoar? Perdoar é esquecer totalmente todas aquelas mágoas, aquelas ofensas que nos fizeram e que a gente pode ficar guardando e recordando e lembrando toda hora. A gente tem que se libertar, tem que se livrar desses ressentimentos, dessas mágoas. Perdoar é a gente deixar de ficar se magoando por aquilo que alguém nos fez, ou até a gente pode se perdoar a si próprio, porque também muitas vezes a gente faz coisas que a gente gostaria que tivesse sido de forma diferente, né? E o importante também é que seja sem qualquer exigência, né? Não é perdoar mais ou menos, é perdoar sem qualquer exigência, não é no sentido assim, eu perdoo desde que você faça isso. Não é por aí, não é de jeito nenhum por aí, né? E já que eu comecei falando no Chico Xavier, eu gostaria de estar relembrando aqui com vocês, compartilhando algumas coisas que ele nos trouxe a respeito desse assunto, do perdão. Tem vídeo sobre isso, né? E logo no início ele fala uma coisa que eu nunca tinha pensado. Para mim foi uma novidade, mas que tem tudo a ver e que é muito correta, muito certa. Ele fala que a gente não deveria nunca falar, eu perdoo fulano. Porque ele fala que isso aí vem carregado de um sentimento de superioridade, como se a gente fosse dono da verdade, que a gente tem o poder do julgamento, de se julgar melhor do que o outro, poder falar que eu perdoo o outro, entendeu? Eu achei assim fantástico, que realmente a gente tem que refletir melhor nas coisas que a gente fala, né? E ele conta uma história de uma senhora, que essa senhora, ele conheceu, conviveu, ele conheceu o caso dessa senhora, né? E ele fala que essa senhora, ela tinha perdido o irmão foi assassinado. E cerca de uma semana depois, uns 8 dias depois, ela se dirigiu à cadeia, ao presídio em que o assassino estava preso, que foi pego e estava preso, e ela foi lá. E ela queria visitar o presidiário, e não permitiram, acharam que ela ia querer se vingar do assassino. E ela não desistiu, ela voltou no dia seguinte, pediu e voltou no outro, e voltou várias vezes, até que eles concordaram e permitiram que ela fosse visitar. E aí, quando ela se aproximou da cela, ela entregou para esse presidiário o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E ela disse para ele: a partir de agora, você está no lugar do meu irmão. E assim foi, e assim ela tratou a questão. E a partir de então ela fazia visitas frequentes a esse presidiário, e ela levava as coisas que ele precisava, levou cigarro, levava livros, levava o que ele precisasse. Então, isso é uma história verdadeira, aconteceu em Minas, contada pelo Francisco Xavier. E aí a gente pode estar refletindo sobre isso, né? Perder um irmão numa situação dessa, que foi assassinado, ou perder um filho, ou perder qualquer ente muito querido numa situação dessas. Será que a gente está preparado para perdoar? Será que nós perdoaríamos da mesma forma?
Então vamos ver o que a doutrina espírita nos ensina sobre essa questão do perdão. Vamos conversar um pouco sobre isso, né? Então, eu gostaria de começar lembrando assim aquela passagem de Jesus que eu gosto muito, é uma passagem muito linda, quando ele estava falando sobre perdão para os discípulos, Jesus falando sobre perdão para os discípulos, e Jesus, um dos discípulos perguntou: mestre, mas quantas vezes eu tenho que fazer para perdoar um irmão meu? 7 vezes? Ele perguntou. E Jesus respondeu: não, 7 vezes não. Você tem que perdoar 70 vezes 7 vezes. Então, nessa passagem, ele mostra pra gente como o perdão tem que ser incondicional, como ele tem que acontecer mesmo, né? E na oração do Pai Nosso, gente, quando a gente faz a nossa oração que o Mestre nos ensinou, né? Na oração do Pai Nosso, se a gente for refletir em cada palavrinha que está ali naquela oração, e não rezar daquele jeito, Pai Nosso, não, isso aí não leva a nada, né? Eu entendo que quando a gente vai orar, a gente deve fechar os olhos, a gente deve imaginar a face de Jesus e pensar com cuidado cada palavra que a gente está ali falando, que a gente está pedindo, que a gente está pronunciando, né? E está lá no Pai Nosso, quando a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não está isso? Então veja, olha só, perdoai as nossas ofensas. A gente está pedindo ao Pai, ao nosso Criador, a Deus, perdoai as nossas ofensas. A gente assume aí que a gente ofende os outros, que a gente magoa os outros, que a gente erra, que a gente faz coisas erradas. A gente assume aí. E a gente está pedindo ao Pai perdão pelas nossas ofensas. E na segunda parte, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é um compromisso. Não é um compromisso? Assim como a gente está assumindo um compromisso de que a gente vai perdoar. Assim como nós perdoamos, nós estamos assumindo um compromisso e nada mais, nada menos do que com o Pai nós estamos assumindo um compromisso de que a gente está disposto a perdoar. Então a gente tem que refletir sobre as coisas que a gente faz nas orações, não é verdade? E todos nós, eu entendo, todos nós, sem exceção, estamos sujeitos a erro. Levanta a mão quem nunca errou, nunca fez nada de errado. Impossível. Todos nós, em algum momento, fizemos alguma coisa que machucou o outro. E que não é bom. A gente não sente bem, mas acontece, né? Já foi, já falou, já fez, acabou. Mas aí que vem o grande aprendizado, eu acho, da nossa doutrina, a doutrina espírita, sobre o perdão, que é: nós necessitamos do perdão do outro, nós precisamos do perdão alheio. Olha só, se nós precisamos do perdão alheio, quem somos nós para não perdoar a quem nos ofende, a quem nos magoa, a quem nos traz algum mal? Não é? E o perdão, ele sempre tem que ser sincero, né? Não adianta um meio perdão. O perdão tem que ser sincero, ou seja, você colocar para fora tudo aquilo que nos foi e que, na verdade, aí você se perdoa a si mesmo. Quando você perdoa o outro, eu entendo pela doutrina que nós estamos perdoando a nós mesmos, porque nós necessitamos do perdão do outro para perdoar as nossas coisas erradas que a gente também faz, não é? E então, o que o Evangelho nos ensina sobre isso? Que nós temos que perdoar incondicionalmente, que o Pai nos está dando uma oportunidade de aqui estar, que nós podemos trabalhar essas nossas faltas, nossos erros passados, né? E que somente assim é que a gente consegue evoluir, né? E muito provavelmente a gente coloca que aquela pessoa que nos fez mal, que a gente trata como, entre aspas, um inimigo, muito provavelmente ele foi vítima de nós numa outra existência. Então a gente tem que refletir sobre isso tudo antes de pensar de que é difícil, que eu não vou perdoar de jeito nenhum, né? E eu gostaria de
comentar aqui um pouco sobre aquele espírito de luz maravilhoso, Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo Franco, né? E é uma mentora que ficou até famosa pelas mensagens, pelas coisas maravilhosas que ela passou, e que a gente vai com isso conhecendo um pouco mais a doutrina espírita, entendendo um pouco mais o que é amor e o que é perdão, né? E Joana de Ângeles, para quem não sabe, ela conviveu com Jesus. Ela esteve na época de Jesus. Parece que ela teve outras encarnações depois. Parece-me também, acredita-se, que ela encarnou com Francisco de Assis. Ela teve outras encarnações. Mas quando ela esteve com Jesus, ela era eu li isso naquele livro Boa Nova, do espírita Humberto Campos, né? E o Humberto Campos, nesse livro, ele detalha bem a vivência dela e a convivência com Jesus. E ele conta que quando ela estava encarnada, naquela época de Jesus Cristo, ela era uma senhora da alta sociedade. O marido dela, ele era um alto funcionário ligado ao alto clero. Ele trabalhava junto com as pessoas lá de poder, né, vamos assim dizer. E ela gostava de assistir, e ela acompanhava as pregações que Jesus fazia. Então, naquelas pregações, aquelas multidões, ela sempre estava ali no meio. E ela vinha com muito amor essas mensagens que Jesus passava, né? E aí, o marido dela, que era aquele funcionário que estava num alto escalão, ele não gostava. Ela começou a ter problemas com o marido dela, porque ele não aceitava que ela ficasse acompanhando Jesus e que ela acreditasse tanto nessas questões da espiritualidade que eram trazidas. E ela um dia consultou Jesus Cristo sobre isso. Ela foi buscar um aconselhamento e contou que o marido não aceitava e tudo mais. E Jesus, ao invés do que ele fazia sempre para os demais, que ele sempre falava, me acompanhe, siga-me, né, para as pessoas, e nesse caso ele recomendou diferente. Ele colocou para ela ficar com o marido dela, ficar no lar dela, não largar, não abandonar o lar dela, continuar com o marido dela, porque aí sim ela estaria provando o verdadeiro espírito de ser uma pessoa cristã. E ela ficou. Ela continuou morando com o marido, eles tiveram vários filhos, e depois de passou o tempo, o marido dela faleceu, e aí ela passou uma situação difícil financeira, porque o marido não estava mais, e ela teve que trabalhar, porque ela tinha que criar os filhos, eles ainda não eram grandes, né? E ela trabalhou muito a vida inteira para criar os filhos, a vida toda. E no final, quando ela já estava bem idosa, bem velhinha, de cabelos brancos, levaram ela para os campos que tinham de martírio, porque à época eles não aceitavam quem tivesse seguido Jesus, acompanhado Jesus. E levou ela e o filho dela mais novo. E aí eles foram açoitados, foi uma coisa assim, muito pesada. E o filho dela, o menino, que estava assim, semi-nu, sendo malhado, assim, uma coisa horrível, ele chorando, ele olhou para a mãe e falou, mãe, vamos sair dessa, né? Ele fala, eu vou falar com as palavras que ele fala, ele fala, nós perdemos, mãe, nós perdemos, repudie Jesus, olhe para mim, quem está pedindo e suplicando isso sou eu, seu filho. E ela ouvindo isso, e ela também estava recebendo todos esses açoites, né? E ela ouvindo isso, ela começou a chorar, lágrimas escorrendo no rosto dela, e ela respondeu para o filho, cala-te, meu filho. Jesus era puro,
e vamos saber sofrer. E aí ficaram ambos, e eles foram engolidos, as labaredas de fogo queimaram eles totalmente, e eles tiveram o desencarne dessa forma. E ela desencarnou perdoando esses carrascos que estavam fazendo isso para ela e para o filho dela. Então, gente, isso para mim que é perdão, né? Isso sim que é perdão. Isso sim que é uma coisa para a gente refletir e pensar bem a respeito, né? Mas o que acontece, então, quando a gente passa por uma situação difícil, que alguém fez alguma coisa que nos humilhou, que nos ofendeu, que nos agrediu, que foi pesado, e a gente se ressente com aquilo, né? O que acontece com aquela mágoa, com aquela raiva, aquela dor, aquele ódio, aquela coisa que fica dentro da gente? Vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho importante a gente conversar um pouco sobre essa parte, né? Porque normalmente, quando alguém faz isso pra gente, que a gente fica nesse estado, isso consome muita energia nossa, e uma energia negativa, que nos leva a uma ansiedade, a uma série de coisas assim bem ruins. Por quê? A ideia primeira da pessoa, quando ela é muito ofendida, é que revidar, né? É punir o outro. Então, falar um monte de coisa, ou bater, fazer alguma coisa, né? Ou, em outras situações, a pessoa fica feliz de saber que aquela pessoa que fez maldade com ele, fica feliz que a pessoa está passando por algum infortúnio, está passando por alguma dificuldade, né? Isso não é perdoar. Isso não é perdoar, e isso faz com que a gente fique presa àquela pessoa, presa àquela situação, presa àquilo que aconteceu que te fez tanto mal. E você acha que é bom a gente ficar presa nessa situação, que você vai dormir à noite e você lembra, poxa, a pessoa falou aquilo, puxa vida, me magoou tanto. Você acha que é bom a gente ficar lembrando sempre disso? Ficar preso àquilo ali? Aquilo ali só vai trazer mal pra gente. A gente no fim não dorme, acorda de madrugada, não vai bem, não tem bem-estar. E quando a gente perdoa, o que acontece? A gente desconecta daquela outra pessoa, desconecta daquela situação, daquele problema. Você vai esquecer? Não esquece. Nós somos seres humanos, a gente não pode pegar e apagar a memória. A gente não apaga da memória as coisas boas, as coisas ruins que acontecem na nossa vida, não tem nem como, né? A gente não apaga, mas a gente se desconecta daquilo. A gente pode até lembrar que aconteceu uma coisa ruim, que uma pessoa fez uma coisa que te magoou muito, que te feriu demais, mas não tem mais aquele peso, você sente um alívio. Não tem mais aquela coisa assim que você carrega no coração, que até dá uma ansiedade cada vez que você lembra daquilo, entendeu? Então, gente, o não perdão, que em inglês chama unforgiveness, o não perdão, é você carregar, você manter dentro de você esse ressentimento. Se você mantiver isso frequentemente, num nível elevado, já está provado que isso faz um mal muito grande para a sua saúde física, para a sua saúde mental e para a sua saúde espiritual. É péssimo isso. Ele vai refletir na nossa imunidade. A gente fica mais suscetível a pegar doencinhas, pegar coisas, porque a nossa imunidade cai. Vai refletir no nosso sistema cardiológico. Quantas pessoas você vê que no fim ficam problemas sérios do coração, porque carrega aquela mágoa, aquilo lá vai minando dentro da pessoa. Isso é péssimo, né? Então, aí a gente pensa, mas é fácil avaliar se a pessoa perdoou mesmo, ou perdoou mais ou menos? Não é tão simples assim, mas é possível avaliar sim, né? Porque, olha, quando a gente tem uma enfermidade, a gente vai ao médico, o médico prescreve lá uns medicamentos e fala, agora vai,
faz um exame de sangue, ou faz uma tomografia, faz uma ressonância, não é assim? Acontece isso, não acontece? E aí já vem diagnosticado, medido, avaliado certinho, que a gente se curou daquela enfermidade, não é? Agora, do perdão, na psicologia a gente tem questionários, a gente tem escalas que a gente avalia como está a qualidade de vida da pessoa e como que é o comportamento dele de perdoar, como que está o comportamento dele de perdoar. Porque já está provado pela ciência, gente, que tem uma alta correlação, uma correlação positiva, que quando a pessoa perdoa, aumenta o seu bem-estar. Olha que coisa legal. Aumenta a sua qualidade de vida, você fica melhor, você fica bem. Quando você consegue se livrar dessa carga de não perdoar a pessoa, que é uma carga pesada, né? E aí, eu pergunto, né, gente? Se a ciência já está mostrando que não é bom perdoar, que quando a gente deixa, que é bom perdoar, desculpa, e que quando a gente perdoa, tanta coisa boa acontece para o nosso físico, para a nossa mente e tudo mais. Se o Espiritismo nos mostra que é bom perdoar, porque nós também somos seres humanos que erramos e que a gente tem que perdoar, porque nós também precisamos ser perdoados. Se é tudo isso, por que é tão difícil perdoar? Não é? Por que é tão difícil? Devia ser fácil, não deveria ser? Por que toca nesse assunto? Perdoar? Nossa, isso é difícil. Eu entendo que, em primeiro lugar, eu acho que as pessoas são muito focadas no negativo. Isso daí a ciência explica, não é que eu acho, não. É que, de um modo geral, a gente tem uma tendência na nossa rotina, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, de se focar mais no negativo. Então, pensa no seu dia. Um monte de coisa boas acontece, tem ar para respirar, né? Tem tanta coisa boa, eu estou aqui na praia, moro na praia, tanta coisa boa que acontece na nossa vida o dia todo, não é? Mas uma coisinha que acontece lá no meio que não foi bom, é o que a gente vai lembrar à noite antes de dormir, é o que a gente registra. A gente tem uma tendência de se focar no negativo, e isso é muito ruim. A gente teria que plugar o nosso canal para o lado positivo, tanta coisa boa que acontece, não é? E outra coisa que eu entendo assim, quando alguém nos faz uma maldade, alguma coisa que, puxa vida, como ele teve coragem, como essa pessoa teve coragem de fazer isso para mim, né? Puxa vida, a gente tinha uma relação tão boa e ele pisou na bola tão feio, fez isso, por que será? Quando a gente acha isso, a gente tem uma tendência de querer que o outro venha a nós e peça perdão. O outro venha a nós e peça desculpa. O outro mude o comportamento dele dali para frente. A gente sempre espera que o outro venha. E nunca a gente pensa que pode muito bem partir de nós e que é muito mais fácil partir de nós do que ficar esperando a vida inteira até a morte que venha do outro. Não é verdade? É bem isso que eu penso, né? E aí eu queria abordar rapidamente um assunto que eu acho importante para o perdão, que é a questão das emoções, né? Você sabe, todos nós sabemos que nós temos emoções. E os cientistas nos mostram que existem emoções primárias, emoções secundárias. Já há consenso até de que as primárias são... Existem 6 emoções básicas, né? Que a literatura mais fala que existem 6 emoções básicas, que é a alegria, a tristeza, o medo, o nojo, a surpresa e a raiva. Todos nós sentimos essas emoções, não dá para negar, sabe? Emoção é uma coisa que a gente sente, não tem como falar, eu vou deixar de sentir. Morreu uma pessoa querida, você fica triste, não tem como você negar que você está triste, não tem como, né? A gente sente as emoções e elas são todas elas muito rápidas. A emoção propriamente dita, ela é muito rápida, ela é de minutos, logo ela passa, ela é muito rápida, entendeu? A única emoção, por isso que eu quero abordar, a única emoção que não passa rápido
que ela leva horas, dias, às vezes até semanas para passar, gente, é a raiva, é o ódio, é esse ressentimento, é essa mágoa, essa aí demora para passar. E o pior de tudo, se você, numa situação que você está com raiva, você rebate com raiva, você reforça, você alimenta, você aumenta o nível de raiva dentro de você mesmo. Porque nós temos um limite, né? Sabe? Tem pessoas assim que são, a gente fala, é saco de pancada, né? As pessoas fazem, e ele aguenta. Tem pessoas que, mínima coisa, já estrela e já agride, já põe a raiva para fora. Não é assim? Então, se você rebate com raiva, essa raiva, ela eleva o nível dela, ele se eleva. Você fica suscetível a ter respostas mais raivosas em situações futuras. Então, não é por aí. Por aí não é. E agora já estou falando dentro da psicologia mesmo. Não é recomendado mesmo que a pessoa reaja dessa forma, com ódio, com raiva, com mágoa, com rancor. Isso tudo não leva a nada, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que estimular, trabalhar as emoções positivas. Então, na hora que uma pessoa faz uma coisa assim, negativa, primeira coisa, já vem aquela coisa, né? Seu coração já acelera, você já fica vermelho. Nessa hora, o recomendado é, em primeiro lugar, baixar aquela emoção, respira fundo, porque qualquer reação que você tiver de imediato não vai ser a melhor. Depois você pode se arrepender. Não é naquela hora que você tem que reagir. Então, baixa, dá um time e depois você vai trabalhar as emoções positivas. Quais seriam essas emoções positivas? A empatia, você se colocar no lugar do outro. A compaixão, você se penalizar, se sentir penalizado pelas dores do outro. O amor, a misericórdia. São essas emoções que você tem que estimular nessa hora, porque senão vira briga, não dá certo. Certo? É bem por aí. E aí, você renunciando, você abrindo mão daquele sentimento de ressentimento mesmo, de mágoa, de ódio, de raiva, você abrindo mão, você saindo, se livrando disso, você vai caminhar por esse outro lado das emoções positivas que eu estou falando, né? E continuando, então, o que eu estava falando, a gente tem que renunciar a essas coisas. E de que forma? Controlando o pensamento. É o pensamento que leva. Então, a gente tem que alterar o pensamento e levar o pensamento para coisas positivas. É bem por aí. Então, o que nós estamos vendo é que tem várias formas, né, de perdoar. Existe aquele falso perdão, que é o perdão só verbal, da boca para fora, mas que não leva a nada. Tem um perdão mais silencioso, vamos assim dizer, a pessoa perdoa de coração, mas não fala nada para o outro, não comunica. Mas é válido, pelo menos ele perdoou, é isso que interessa, né? E existe aquele de ajudar a quem te prejudicou, né? Que é que nem aquela história que eu contei há pouco, que o Chico nos conta da senhora que teve o irmão assassinado e ela foi ao presídio. Ou seja, a gente pode ajudar ao outro e a gente pode até pensar, poxa, mas fazer coisas assim é complicado, é difícil. Não necessariamente a gente pode ajudar a pessoa que nos prejudicou, principalmente com uma oração, gente, com uma oração. Então, quando a gente vai dormir, que a gente faz as nossas preces, que a gente pede uma série de coisas aos nossos protetores, a gente inclui nessa prece aquela pessoa que fez aquela mal pior, que você nunca poderia perdoar, mas que você já perdoou. Você evoluiu, você conseguiu tirar aquilo do seu coração.
entendeu? Consegue rezar e pensar na felicidade do outro, que ele tenha um caminho bom, que ele vá bem. É isso que você vai ter que estar passando. E aí eu convido vocês agora, nesse finalzinho de gravação, a gente fazer a oração do perdão e a gente pensando, se temos alguma mágoa, esse é o momento, né? Eu até convido a quem quiser fechar os olhos e refletir e a gente fazer de coração essa oração. Eu vou ler porque eu não sei de cor, mas vocês podem fechar os olhos se assim desejarem, né? Então é a oração do perdão. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigada por me ouvir, um ótimo dia, uma ótima noite a todos vocês.